Olá, Shalom, paz. Muito obrigado a você que acompanha o canal. Agradeço muito pela sua presença e participação. E o nosso estudo e assunto de hoje está em Romanos, capítulo 11. O que acontece, gente? Em Romanos, capítulo 11, Paulo faz uma advertência aos cristãos de Roma, ou seja, está havendo ali por parte dos cristãos uma rejeição muito grande em relação aos judeus. E aí Paulo, ele tenta orientar e mostrar para os cristãos a importância dos judeus, até porque os cristãos em Roma, eles estavam achando que toda a primazia era deles agora. E para isso, os judeus estavam descartados de todas as maneiras, né? E aí Paulo tenta conscientizar, né? Adverte inclusive esses cristãos e mostra aqui a importância dos judeus. Então, no Romanos capítulo 11, versículo 1, Paulo diz o seguinte: porventura terá Deus rejeitado o seu povo Israel? De modo nenhum, pois eu sou israelita, sou da descendência de Abraão. Deus nunca rejeitou o seu povo que antes escolheu. Isso aqui é o versículo 1 do 11, né? Nós vamos fazer um resumo, gente, do estudo, né, da leitura, para que o vídeo também não fique muito longo. Então, isso também sem fugir do contexto, né, que é o principal. Então, o versículo 11 do 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela transgressão dos israelitas veio a salvação aos gentios. Ou seja, Paulo pergunta para os cristãos de Roma: os judeus tropeçaram e ficarão caídos eternamente? Não, mas pela transgressão deles, ou seja, pela rejeição, é que veio a salvação aos gentios. E aí Paulo continua, versículo 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e se o abatimento em bênção para os gentios, quanto mais o dia em que eles forem restaurados. Dirijo-me a vocês, gentios, tendo em vista que eu sou apóstolo dos gentios, e glorifico aqui o meu ministério. Versículo 15. Porque se de fato a rejeição deles trouxe ao mundo bênção, quanto mais o seu restabelecimento, senão a vida eterna e a ressurreição dos mortos. Versículo 17. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira verdadeira. No entanto, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Então tu dirás: sim, eles foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade foram quebrados. E tu enxertado mediante a fé. Porém, não te ensoberbeças, mas temas, porque se Deus não poupou eles, que são naturais daquela oliveira mansa, também não pouparás a ti. Ou seja, gente, Paulo, ele faz aqui uma comparação muito simples. Ele usa uma oliveira brava e a oliveira mansa. A oliveira mansa se referindo aos israelitas, à comunidade de Israel, desde Abraão até os dias de hoje, e a oliveira brava aos gentios. E aí o que Paulo diz? Olha, foram tirados alguns galhos da oliveira brava e enxertada na oliveira mansa.
Só que para isso, alguns galhos da oliveira mansa, isso é Israel, foram quebrados, para que vocês, gentios, fossem enxertados em lugar deles. Porém, vocês não se ensoberbeçam, mas devem temer muito, porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, parte do povo judeu, que são naturais da sua própria oliveira, não poupará a vocês também. No entanto, vocês devem temer e não se ensoberbecer por conta dessas coisas. Continuando, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não haja prepotência no meio de vós. O endurecimento veio em parte de Israel, só até que se complete a totalidade dos salvos entre os gentios. Depois disso, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, ou seja, de Jerusalém virá o libertador, e tirará todos os pecados de Israel. Então é muito interessante, gente, esta visão de Paulo, esta revelação de Paulo a respeito da salvação entre os gentios e do endurecimento de parte de Israel. Ele está dizendo que Israel não seria rejeitado para sempre, tá? Mas só até que se completasse o número dos salvos entre os gentios. Ou seja, Deus tem um povo no meio das nações estrangeiras. E haveria aí um momento em que a totalidade dos salvos, essa totalidade se completaria. E aí esgotaria o tempo no meio dos gentios e todo Israel seria salvo a partir disso. Pois de Sião virá o libertador, e de Jerusalém o libertador se levantará para apartar toda a impiedade e toda a transgressão da casa de Jacó. Então, gente, essa é a advertência que Paulo faz àquela recém-comunidade cristã em Roma, Eles estavam achando que eles tinham todo o direito do mundo, toda a primazia estava agora com os cristãos e, no entanto, estavam desprezando o povo de Deus, sendo que todo o bem que eles estavam tendo nas suas mãos naquele momento, toda bênção, toda riqueza espiritual, era justamente porque Deus, naquele momento, naquela ocasião, tinha endurecido parte do povo de Israel para que os gentios se tornassem participantes da salvação. E, no entanto, eles não estavam entendendo. Eu vou fazer aqui uma comparação simples. É como um pai de família que tem muitos filhos e o alimento é pouco, é limitado. E naquela ocasião, ele precisa alimentar os seus filhos. No entanto, ele divide ali em dois grupos, grupo A e grupo B. E aí ele escolhe o grupo B para se alimentar naquele momento, naquela ocasião, enquanto o grupo A fica sem alimento. O grupo B, tendo se alimentado, estando farto, ao invés de se solidarizar com os irmãos que ficaram sem alimento, eles ficam debochando, esnobando, discriminando e desprezando. Então vejam só que ridículo, Eu imagino que Paulo tenha se decepcionado bastante em ver todo aquele acontecimento ali, A forma com que os cristãos naquela ocasião e naquele momento estavam se comportando, desprezando o povo judeu e não tendo o mínimo de entendimento que se a salvação chegou até eles, ou seja, se eles se alimentaram e estavam fartos, era exatamente um propósito divino, Tirou de Israel naquele momento, naquela ocasião, e trouxe até aos gentios. Então, com certeza, o que Paulo esperava era que esses cristãos, esses gentios, agora estando alimentados e fartos, se solidarizassem com o povo judeu. Lembrando, gente, que a totalidade dos gentios salvos
como fala aqui no estudo do Romanos capítulo 11, é provável que esse número já esteja se completando, até porque Israel já voltou para a sua terra, já se tornou uma nação, né? Está aí em evidência para o mundo. Qualquer momento Deus pode derramar o seu espírito de graça sobre o povo judeu e eles vão entender perfeitamente que Jesus é o Messias. É como Paulo diz, eles não foram endurecidos para sempre, mas só até que se complete o número dos salvos entre os gentios. Depois, todo Israel será salvo.